Boa tarde, pessoal. Ops, chutei o tripé. Aqui é o professor André Caldas. Eu tô aqui confinado por conta do coronavírus. Acho que tá todo mundo confinado também. Por favor, se tranquem e não saiam de casa pra nada. Aproveita, pega um solzinho na varanda se der e faz um exercício, mas não saiam de casa pra nada, que esse negócio é sério. Bom, eu vou preparar uma série de aulas para disponibilizar aí para vocês em vídeo pela internet. E hoje, mesmo como um teste, eu vou só fazer uma revisão do que a gente já viu, né? Então, eu estava dizendo para vocês que o cálculo 3, essa disciplina é cálculo 3, né? O cálculo 3, ele é, na verdade, uma continuação do cálculo 1. E no cálculo 1 a gente vê funções de R em R, né? Você tem, sei lá, você tem aqui uma função f, e aí o gráfico da função f, e aí de repente num determinado ponto aqui, x, você quer calcular o f desse carinha, f de a, o f de a é esse valor, e aí você tem, sei lá, a brilhante ideia de dizer assim, eu sei, eu gosto de falar de, sei lá, taxa de variação, porque eu gosto de trabalhar com taxas de variações, porque eu gosto de retas, na verdade. A questão é essa. Então, a ideia do cálculo 1, a parte de derivada, essencialmente você vai pegar a sua função, melhor, a função, não é sua, a função f, e vai aproximar ela num determinado ponto, aqui é o a f de a, você vai aproximar por uma reta. E aí o desafio é escolher o tal do coeficiente angular dessa reta, e esse coeficiente angular é que vocês estavam chamando de derivada de f, lá no cálculo 1, né? Então a ideia é assim, em vez de você calcular f de a, você vai calcular f de a mais um delta x. E aí a função varia e você vai aproximar a função f de a mais delta x por uma reta mais um erro, que é esse resto aqui. Então, o desafio aqui é descobrir como é que a gente expressa essa parte da reta aqui, que é a variação da função. Quando você anda um tanto delta x, a função varia um tanto delta y. A ideia toda é essa. Então, o que falta aqui é só a gente dizer como é que a partir do delta x eu encontro o tal do delta y, né? A aproximação é a gente esquecer o resto, né? Isso aqui você está aproximando a função por uma reta. Não é mais igual. Para ser igual tem que ter esse resto aqui. Então, essa é a ideia do cálculo 1. E no cálculo 1, para você encontrar esse delta y aí, como isso é uma reta, você vai descobrir um número, que é a derivada da f no ponto A, que vai ser a inclinação dessa reta tangente, e a variação da f vai ser justamente esse número vezes a variação da x. Quer dizer, você anda um tanto aqui, esse tanto vai corresponder a um tanto para cima. Se você andar o dobro, vai ser o dobro para cima. É assim que é uma reta, né? Então, se você andar o dobro para cima, você vai andar o dobro também. E aí, no fundo, o que você está fazendo não é calculando o coeficiente angular de reta, não é nada disso. O que você está fazendo é aproximando essa função f, que é complicada, por uma função que é fácil, que é essa reta aqui. E aí todo o desafio que a gente tinha lá em termos de derivada era descobrir que número é esse, que é a taxa de variação, né? O delta y dividido pelo delta x
é esse número aqui. Esse era o cálculo 1, né? Eu não quero entrar muito em detalhes, mas a princípio assim, a gente precisa, a gente quer escrever essa função f como essa constante mais uma taxa de inclinação vezes o ΔX, quer dizer, uma reta e mais um resto, porque assim, isso aqui na verdade a gente consegue fazer sempre. Você sempre pode escrever uma função igual a outra função mais a diferença das duas, que é esse resto aí. E a ideia é que esse resto, ele em algum sentido, ele seja adequado, ele seja bom. E lá no cálculo 1, o que você quer na verdade é isso daqui. Quando o ΔX vai para zero, você quer que essa relação aqui vá para zero. No fundo, você está dizendo que a derivada do resto é zero. Então, derivada do resto ser zero é a mesma coisa que dizer que a derivada dessa pessoa aqui é a mesma derivada dessa reta. E a derivada da reta é, na verdade, o coeficiente angular da reta, né? Bom, aí a gente viu o seguinte, que tinha um caso que era bem simples, porque no cálculo 3 a gente vai trabalhar com funções de várias variáveis. Então você vai pegar uma função que vai pegar um monte de números e associar um monte de números. Um caso simples é quando o lado de cá não é um Rn, um Rp, é só um número. Aqui não, aqui é um monte de número. Então você pode pensar, por exemplo, como a trajetória, né, ao longo do tempo de uma partícula, alguma coisa assim. E aí você quer fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez agora há pouco, que é pegar essa função φ num instante t e aproximar essa função por uma coisa fácil, mais um resto complicado. E a coisa fácil aqui para a gente é assim, eu tenho a função φ, ela é a trajetória, de uma partícula aqui ao longo do tempo, e no instante t, essa partícula estava bem aqui, φ de t. E aí no instante t mais ΔT, essa partícula muda de lugar. O que eu quero é assim, da mesma forma que eu imaginava taxa de variação constante, agora eu queria aproximar essa trajetória dessa partícula nesse ponto, imaginando que o que aconteceria se a partir desse ponto aqui a velocidade da partícula ficasse constante. Quer dizer, ela ia seguir uma linha reta, ia ter uma velocidade, e o tanto que essa função ia andar ia ser velocidade vezes o tempo, né? O deslocamento. Então, se eu pegasse a velocidade e multiplicasse pelo ΔT, você ia ter um deslocamento da partícula, imaginando que ela fosse andar com velocidade constante aí em linha reta, né? Então, a gente faz isso. A φ de t mais ΔT, eu aproximo pela φ de t, esse ponto aqui, mais o tempo vezes a velocidade, imaginando que ele está andando com velocidade constante em linha reta. E aí esse seria o valor dessa função aqui, que aproxima, em algum sentido, aproxima a trajetória da partícula, só que imaginando agora que você vai estar andando com velocidade constante a partir desse ponto aqui. Claro, e aí tem um erro nisso tudo aqui, né? Então eu estou escrevendo a φ como sendo andar com velocidade constante em linha reta, mais um resto, e esse resto é o erro. E para esse erro ser, em algum sentido, bom, o que a gente quer é a mesma coisa, que a derivada dessa função resto seja zero. Quer dizer, se eu dividir o resto pelo ΔT, isso vai para zero quando o ΔT vai para zero. A mesma coisa esse resto aí. E aí, esse caso, na verdade, ele é muito simples, porque a questão é o seguinte, a gente está trabalhando com vetores. Para cada tempo t,
para cada tempo t, você tem um vetor, que é, por exemplo, sei lá, a posição dessa partícula aí, né? E aí o que acontece é que vetores de Rn a gente sabe somar, subtrair, multiplicar por um número, e essencialmente a gente faz isso sempre coordenada a coordenada. Você soma dois vetores, você soma a coordenada x, soma a coordenada y, soma a coordenada z, w, sei lá quantas coordenadas tem, mas você faz coordenada a coordenada. O produto por um escalar, você faz também coordenada a coordenada, né? E na verdade, eu não quero também entrar muito nesse detalhe aí, mas o limite de uma sequência de vetores, a gente toma também, na verdade, coordenada a coordenada. Então, o vetor v, ele, né, uma sequência de vetores Vn vai convergir para um vetor v, quando a primeira coordenada do vetor Vn convergir para a primeira coordenada de v, a segunda para a segunda e assim por diante. Então, soma você faz coordenada a coordenada. Diferença, você faz coordenada a coordenada. Produto por escalar, você faz coordenada a coordenada. E o limite, você toma coordenada a coordenada. Então, na verdade, a gente consegue fazer tudo isso aqui, né? A diferença entre onde a partícula estava no instante t mais delta t e onde ela estava no instante t, essa diferença a gente faz a conta coordenada a coordenada. Isso aqui é um produto por um escalar, né? Esse número aqui vezes esse vetor. Esse produto por escalar a gente faz também coordenada a coordenada. E o limite você toma também coordenada a coordenada. Então, no fundo, você sabe fazer essa conta aqui, porque coordenada a coordenada, você tem uma função que para cada instante t vai dar para você a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z, por exemplo, se for em R3, né? Dessa partícula aí. E essas coisas são funções de R em R, e no fundo você está calculando a derivada de cada entrada dessa função, né? Da primeira entrada, da segunda entrada, da terceira entrada. Então a gente consegue calcular esse tipo de aproximação aí. Esse é um caso simples, ele é muito parecido com o que a gente já faz no cálculo 1, né? Por que que ele é simples? Porque a função sai de R e vai para Rn. Então, eu quero fazer o ΔT variar, e aqui só tem uma coordenada mesmo. E aqui eu quero fazer todas as coordenadas variarem de acordo com a função. Isso aqui para mim não é uma grande dificuldade, porque os cálculos desses vetores a gente faz coordenada a coordenada. Então, a dificuldade vai aparecer mesmo quando aqui eu tiver uma função que não pega só um número, mas talvez 2, 3 números e associa a um outro bando de números. Então, como é que a gente vai definir essa coisa de derivada, né? Isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, esse caso aqui é um caso simples. Você consegue fazer a conta porque você sabe fazer a diferença de dois vetores, você sabe multiplicar por um escalar e você sabe tomar o limite. Tudo isso você faz coordenada a coordenada. Aí você calcula esse vetor v, que é a velocidade instantânea da partícula, e você aproxima a função φ de t mais ΔT por essa função aqui, que é a reta com velocidade constante v, né? Mais um resto. Isso é a derivada do cálculo 3 já, mas quando eu tenho uma função que sai de R e vai para Rn, né? Então esse é o caso fácil. Agora, no cálculo 3, o nosso objetivo mesmo é trabalhar com uma função que sai, talvez não de todo o RP, mas de um subconjunto que a gente chama de um aberto. Não vou entrar nesses detalhes, mas eu tenho uma função que sai de RP e vai para RQ, quer dizer, pega um monte de números e me dá um monte de outros números. Por exemplo, em cada posição de alguma coisa, algum lugar, você pode ter associado a temperatura, a pressão, sei lá, o número que você quiser, um monte de números aqui, um monte de números lá, e a gente quer fazer uma coisa parecida com o que a gente estava fazendo,
E a ideia é sempre você pegar a função, você vai calcular a função no ponto A mais um deslocamento, você quer relacionar isso com o valor da função no ponto A. Quer dizer, a função ela varia quando você anda esse vetor aqui e você quer saber quanto que varia, né? E a ideia é assim, é aproximar pelo valor da função no ponto A mais uma função que seja fácil de calcular. Tem uma função que é fácil de calcular, que é, por exemplo, constante. Você pode aproximar as funções por funções constantes. Você poderia botar aqui 0. Seria uma aproximação em algum sentido. Talvez não seja tão útil, não sei. O nosso objetivo é usar aqui uma função que, ao mesmo tempo que é fácil de calcular, ela é também útil. E o que vai acontecer é que essa função aqui, ela vai ser uma transformação linear, né? Então, a ideia é aproximar f de A mais V pelo valor de f de A, mais uma transformação linear, mais um resto. E esse resto também é daquela mesma forma que no cálculo 1, o que você quer é que a relação entre o resto, né, e a variação, no nosso caso aqui seria o V, né? Quando o V vai para zero, esse quociente aqui tem que ir para zero também. Eu não estou muito interessado nessas formalidades, não. O resto a gente vai ignorar um pouquinho. A ideia é essencialmente aproximar a função f por uma constante mais uma transformação linear, porque transformações lineares são simples e ao mesmo tempo vão ser úteis, porque muitas funções vão poder ser aproximadas dessa forma, né? Então a ideia é essa. E aí no cálculo 1 você se preocupava então em descobrir qual que era a derivada, que era um número. Aqui agora você não quer mais descobrir um número, você quer descobrir quem é essa transformação linear t, né? E aí, por conta disso, no começo do curso, eu vou, a partir da aula que vem, eu vou começar a parar de falar um pouco de funções gerais e vou falar sobre transformações lineares. A gente tem que conhecer bem as transformações lineares para entender bem como é que a gente vai aproximar as outras funções por transformações lineares. E aí, eu queria dar um exemplo sobre esse tipo de coisa aí. Exemplos que a gente já conhece, já sabe que funciona. Por exemplo, a função, quando ela vai de R em R, é o caso do cálculo 1, né? Essa função aqui, por exemplo, x vai nisso aqui. 3x ao quadrado mais 2, né? A gente já está acostumado. Por exemplo, se eu quiser calcular esse carinha aqui, ó, f de 1 mais um ΔX, que eu vou chamar de V aqui para ficar parecido com isso aqui, né? Então o que a gente tem? A função em 1 mais uma variaçãozinha, que é um V, vai ser o f de 1 aqui é 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, então é o f de 1, mais... Aí, isso aqui a gente já sabe escrever, na verdade é a derivada da f no ponto 1 vezes o que seria o ΔX aqui, né? Porque o ΔX a gente está chamando de V. Então é 5 mais 6 vezes V, esse 6 é a derivada, né? A derivada dessa função aqui em 1, a derivada dessa função é 6x mais 0, né? Em 1 é 6, então aqui 6, né? Mais um resto. Então, isso aqui a gente já fazia no cálculo 1. Esse 6 nada mais é do que a derivada da f no ponto 1, né? Aqui, o que eu quero fazer é pegar esse exemplo que a gente já conhece e escrever isso não como um número vezes um ΔX, mas como uma transformação linear aplicada no vetor V. A transformação, na verdade, é muito simples. Isso aqui é a própria transformação, né? A transformação, ela pega o V
e leva em 6 vezes v. É isso. Então, com essa notação do cálculo 3, essa função f no ponto 1 com um deslocamento v, a gente vai aproximar, assim, é o f de 1 mais a transformação linear t aplicada no vetor v. Lembra que a transformação linear é só multiplicar por 6, né? Mais o resto. Então, a gente fez aqui o cálculo 1 com essa notação nova de cálculo 3. Um outro exemplo, que é agora o caso fácil que a gente estava falando, né? Uma partícula que ao longo do tempo se desloca, por exemplo, num plano. Aí, sei lá, eu chutei aqui qualquer coisa, pega uma função que pega esse tempo t e leva nessas duas coordenadas, t ao quadrado e 2t ao cubo, né? A gente viu que o nosso objetivo, por exemplo, é pegar no ponto t0 igual a 1, né? E aproximar essa função, calcular ela próximo do ponto 1, quer dizer, 1 mais uma pequena variação de tempo, como é que a função varia, né? Então, f de 1 mais esse ΔT vai ser o f de 1 mais o ΔT, que é o tempo, vezes a velocidade, mais esse resto, que é o erro, né? A ideia aqui foi calcular primeiro o f de 1, isso aqui tem que ser o f de 1, então f de 1 é 1,2, esse é o f de 1. E esse daqui é a derivada da f, que é a velocidade, e a derivada, como a soma a gente faz coordenada a coordenada, diferença você faz coordenada a coordenada, produto por escalar você faz coordenada a coordenada, né? E o limite você toma coordenada a coordenada, no fundo a derivada, no final das contas, vai ser coordenada a coordenada. Então o que eu fiz foi pegar essa função aqui e derivar ela coordenada a coordenada. Então a derivada de t ao quadrado é 2t e a derivada de 2t ao cubo é 6t ao quadrado, né? E aí eu calculei isso no ponto 1, que é onde eu estou aproximando a função. Então a velocidade em t igual a 1, né? É isso daqui, a derivada desse daqui, 2t, no ponto 1, t igual a 1, então é 2. E esse aqui, 6t ao quadrado, 6. Né? Então eu tenho a velocidade vezes o tempo, mais a posição inicial. Isso aqui é a posição final, se essa função fosse uma partícula andando aí com velocidade constante e você quisesse saber depois de um tempo ΔT onde que essa partícula estaria, né? Isso aqui é, num certo sentido, uma aproximação, então tem aqui uma diferença, que é aquele resto, que ele tem essas propriedades de ser um bom resto em algum sentido, né? Então isso aqui é um exemplo também. A transformação linear aqui no caso vai ser assim, ela pega um número, que é um elemento de R, R1, e leva num elemento de R2. Quem que é esse cara? Pega esse número e multiplica pelo vetor velocidade. Então é assim que a gente pegou e aproximou a função f por uma transformação linear mais uma posição inicial, né? E mais um resto. Então esse é um outro exemplo que a gente já dá conta de fazer. Agora um exemplo que a gente não dá conta de fazer ainda é o seguinte: você imagina a função f que pega dois números e associa a três outros números. Eu inventei uma função aqui qualquer, então ela pega esse ponto xy de R2 e leva em três números. Esse aqui, x vezes y, x ao quadrado, x mais y, né? Essa função já fica difícil agora desenhar gráfico, essas coisas, né? Então, eu fiz assim, coloquei aqui o domínio, coloquei aqui o contradomínio, eixo x, eixo y, eixo z, eixo x e eixo y. Então, você quer calcular o valor da função. Eu
que eu quero é calcular isso aqui, ó. Sabendo quanto é o f de A e quanto é uma taxa de variação, aproximar o valor da f perto do ponto A. Quer dizer, A mais um deslocamento, o f disso vai ser o f de A mais uma espécie de taxa de variação relacionada a esse vetor V, mais um resto. O desenho é assim. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto A mais V, esse é o vetor V, né? A função f pega esse ponto A e leva aqui nesse ponto, que é o f de A. E quando você faz essa variação V, isso causa uma variação na função f aqui, que a gente vai aproximar por uma transformação linear. Então, a princípio, essa seta verde, que é aproximadamente a variação da f, é para ser o valor de t de v, né? Esse ponto aqui é o f de A mais o t de v é esse ponto aqui. Então, esse aqui seria a aproximação. Só que tem ainda um resto aí, né? Um negócio. Então, a ideia é procurar uma transformação linear boa, em algum sentido. O sentido é que esse resto, ele satisfaz aquela mesma condição. Quer dizer, quando você calcula, você calcula o resto, tamanho do resto, divide pelo tamanho do vetor V, essa razão vai para zero quando o tamanho do vetor V vai para zero. A gente não vai entrar nesses detalhes no curso, não. Mas de qualquer forma, o nosso objetivo é encontrar essa transformação linear T. E por causa disso que na próxima aula a gente vai estudar transformações lineares. A transformação linear T, ela tem essa cara aqui, ó. Nesse caso, como a função f ela sai de R2 e vai para R3, a t aproxima isso. E aí você vai ter t saindo de R2 e indo para R3. Quer dizer, você passa para a transformação t o deslocamento, o v, e ela vai responder para você qual é aproximadamente a variação da função f que essa variação em A ocasiona, né? Então, isso vai ser uma transformação linear de R2 em R3, vai pegar um vetor V e vai levar em alguma coisa que a gente ainda não sabe como calcular, mas esse é o assunto da próxima aula.